Você gostaria de entender por que algumas pessoas têm mais capacidade de suportar o problema do que outras pessoas? Se você gostaria de saber, fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar exatamente por que algumas pessoas têm mais tolerância e conseguem enfrentar melhor os problemas do que as outras. A gente está vivendo num mundo onde a gente percebe que existe uma dificuldade muito grande de lidar, de enfrentar os problemas. É como se a gente estivesse vivendo uma geração de pessoas cada dia mais vulneráveis, mais fracas. Eu não vejo problema na vulnerabilidade, na expressão do sentimento, na necessidade de pedir ajuda, no reconhecimento de que não está bem, na disponibilidade para chorar. Não estou falando desse tipo de fraqueza, de vulnerabilidade que muitas vezes é necessário até para o processo, porque ela pode ser rápida, ela pode passar de forma rápida. Então não é que as pessoas não possam ter a vulnerabilidade delas. Em alguns momentos elas vão conseguir, eles vão precisar expressar essa vulnerabilidade de alguma forma. Mas o problema é que as pessoas elas não conseguem, muitas vezes, desenvolver a fortaleza delas. O que é a fortaleza? É a capacidade de lidar com situações desconfortáveis, sem perder o controle, sem achar que o mundo acabou, sem achar sem querer imediatamente um prazer rápido, instantâneo. Então, às vezes a gente precisa ser capaz de tolerar mais sacrifícios, de passar por situações um pouco mais desconfortáveis, mais ou menos assim, sustentar o conforto no desconforto. É poder viver o desconforto, poder estar numa situação, às vezes, que não é tão agradável, mas você ter a capacidade de esperar passar, de esperar resolver, de acreditar que vai solucionar, sabe? Então, eu acredito que a forma que a gente tem de desenvolver essa fortaleza e essa capacidade de lidar com problemas maiores é ser também capaz de lidar com problemas menores. Às vezes a gente não consegue lidar com situações mais simples. Como é que a gente vai conseguir lidar com situações mais complexas, mais desafiadoras? E o que são as situações mais simples? Por exemplo, eu já falei aqui algumas vezes, eu preciso ser capaz de colocar um compromisso e cumprir. Eu preciso ser capaz de dizer que eu vou acordar a determinado horário e eu vou acordar. Eu preciso ser capaz de dizer que eu vou tomar banho frio todos os dias e tomar o banho frio. Eu preciso ser capaz de dizer que eu não vou deixar a pia suja. E, inclusive, esse foi um compromisso que eu fiz comigo esse ano de 2026. Eu vou até me comprometer publicamente de nunca deixar a pia suja antes de dormir. Porque de volta e meia isso acontecia, e até que eu percebi que isso era um problema e eu não preciso fazer com que isso aconteça. Então, eu fiz esse compromisso no início do ano, estou cumprindo até aqui, e isso é tão importante, gente, porque a mente da gente tenta sabotar. Não, vai dormir, você tá cansada, deixa aí, amanhã você lava, a pessoa que vai te ajudar lava, mas deixa aí, deixa aí. Então, a gente é tentado o tempo inteiro, a viver o conforto imediato e deixar o desconforto para depois. E eu percebo que isso faz com que a gente fique mais fraco ao longo do tempo, porque a gente não tem capacidade de lidar com os nossos problemas, com problemas mais desafiadores. Então, como é que eu começo a desenvolver a minha fortaleza? Como é que eu começo a desenvolver mais capacidade de superar os meus problemas? Se eu for capaz de assumir os compromissos que eu faço no meu dia a dia, coisas simples, coisas às vezes cotidianas. E eu quero, inclusive, que você, se você já sente que você já é uma pessoa organizada, que você já acorda no horário que você se comprometeu, que você fala que vai para academia e você vai para academia, que você não está mais pagando um ano de academia, não está deixando de ir. Se isso já está acontecendo na sua vida, eu quero que você coloque desafios maiores. Se você já é capaz de resolver desafios menores, você precisa resolver desafios maiores. A gente precisa estar o tempo inteiro fazendo coisas novas. Então, eu tô fazendo uma reflexão muito profunda sobre ordem esse ano de 2026, por isso eu decidi vir aqui gravar os vídeos do Vida em Ordem. Então, o que eu tô ensinando para vocês, eu tô exercitando e testando na minha vida com mais propriedade do que antes.
Eu sempre priorizei uma vida organizada emocionalmente, mas agora eu estou e sempre me achei com habilidades para organizar minha vida emocionalmente, primeiro por ser psicóloga, primeiro por estudar comportamento humano, então isso para mim já era mais fácil. Mas eu precisei ordenar minha vida em outros aspectos e precisei colocar desafios que até então eu não enxergava como um problema, mas que eu passei a precisar enxergar como um problema para que eu pudesse ter capacidade de solucionar. Então, os compromissos que eu estou fazendo, se eu faço compromisso de acordar às 4 da manhã para fazer uma oração, eu posso estar com sono, eu posso dormir 2 horas, mas eu estou me tentando a cumprir com aquele compromisso. Se a gente começa a dizer pra gente que vai fazer uma coisa e a primeira vez a gente não faz, a nossa mente, ela já entendeu aquilo como um caminho, como um recurso. Então ela já sabe que se você prometer, você não vai cumprir. Que se você disser que vai fazer, você não vai fazer. E o que acontece quando a gente faz isso? A gente vicia o nosso inconsciente em um comportamento inadequado que não vai ajudar a gente a chegar onde a gente quer chegar e resolver os problemas que a gente quer resolver. Os grandes problemas ficam cada vez mais distantes de serem resolvidos. Por quê? Porque a gente não consegue sequer se comprometer com um problema simples ou com um compromisso que a gente fez. Então, eu queria que você avaliasse e começasse por pequenas coisas. Eu fui fazer uma reflexão do meu ano de 2025 e eu fiquei feliz, porque às vezes a gente só pensa em iniciar o ano planejando o que deu errado e corrigindo e pensando naquilo que a gente quer projetar para o ano de 2000 e para o ano seguinte. Então eu vejo pessoas dizendo, esse ano foi horrível e agora eu quero começar do zero como se fosse tudo novo. Então eu vejo as pessoas fazerem muitos planejamentos, mas o ano passou e eu fiz uma reflexão de tudo aquilo que eu consegui realizar. E é importante demais, se eu fiz do ano passado, agora eu faço do mês passado, agora eu faço da semana seguinte. É importante demais a gente estar vigilante com relação aos nossos compromissos, com relação a cumprir os nossos compromissos, com relação às nossas escolhas, com relação aos resultados que a gente está tendo o tempo inteiro. Por quê? Porque quando eu me dei conta, e aí contando da minha história, né, do tanto de coisa que eu tinha conseguido fazer, sim, tinha algumas coisas que eu não tinha conseguido concluir, mas tinham muitas coisas que eu tinha já tido o desejo de mudar e eu já havia mudado. Eu consegui assumir compromissos em 2025 que me fizeram querer mais ordem ainda para o meu 2026. Por quê? Porque eu já tinha resolvido um problema e agora eu estava querendo novos problemas. A vontade de querer ter problema, inclusive, é uma característica da pessoa adulta. Se a gente não tiver desafios para solucionar, a vida perde a graça, perde o sentido, a gente não sabe para onde a gente está indo, o que a gente vai fazer. Então, é basicamente isso. Nós precisamos assumir compromissos, cumprir compromissos, adicionar tarefas desafiadoras que muitas vezes exigem um pouco mais de sacrifício da nossa parte, para que a gente vá moldando o nosso inconsciente e preparando ele para os desafios que a vida vai nos trazer. Quer dizer que eu estou planejando um desastre na minha vida, planejando coisas ruins? Não, não é, mas a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então nós precisamos desenvolver a nossa fortaleza, e a gente desenvolve fortaleza dessa forma, com coisas pequenas. Então, a principal característica do homem maduro, da vida adulta, é realmente a capacidade de suportar as situações adversas. Não quer dizer que ele está planejando ter situações adversas, não quer dizer que ele está projetando uma vida ruim. Não, não é isso. É que realmente a gente precisa ser capaz de, mesmo tendo uma vida absolutamente confortável, gerar pequenos desconfortos no dia a dia para que a gente possa conseguir de verdade exercer mais força para lidar com problemas maiores. A nossa geração precisa muito disso. Eu percebo que cada dia que passa, os jovens, as pessoas estão acostumadas com os prazeres, com as coisas confortáveis, e elas não sabem às vezes resolver um problema pequeno,
um problema que tem uma solução prática, uma solução rápida, porque elas não sabem exatamente sequer dizer que vai fazer uma coisa e vai fazer e fazer de verdade. Então, eu acho que isso a gente perdeu um pouco das gerações anteriores, sabe? As pessoas, elas eram mais condicionadas, mais levadas a cumprir com seus combinados, com seus compromissos. Talvez faltava um pouquinho mais de afeto, de amor, e as disciplinas eram um pouco mais rígidas, mas eu percebo que às vezes, para a gente adicionar uma coisa que faltou, a gente acaba se negando a entender a importância daquilo que a gente tinha. Então, eu quero que você faça realmente esse exercício, essa reflexão interna e possa, de fato, checar e observar se existe isso, se isso está acontecendo com você. E você comece a assumir compromissos diários, de fato, compromissos simples. Comece pequeno e observe uma coisa que eu fiz uma reflexão da minha vida, que é o seguinte: muitas coisas que eu queria, eu quero ser organizada nesse aspecto. Por exemplo, eu em algum tempo, em algum momento da minha vida, eu ia para academia, me matriculava, ia 2 dias, não ia, e eu me lembro na época de que eu fazia isso, de, meu Deus, tudo que eu mais quero é ir para academia regularmente, tudo que eu mais quero é ir para... Então, assim, às vezes você até tá numa situação onde você tá fazendo tudo errado, mas precisa pelo menos ter um incômodo. Eu sei que isso não é bom para mim. Eu quero ir para academia todos os dias, eu quero pagar e ir. E eu tinha esse incômodo. Esse incômodo é o primeiro passo para em algum momento você tomar uma decisão e dizer: chega, não dá mais, eu não quero mais isso para mim. Eu vou sim me comprometer e vou. Então você precisa encontrar a solução para isso. No caso da academia, sei lá, você vai pagar um personal, você vai combinar com a amiga e não vai faltar para não. Você precisa fazer algo que faça você cumprir com aquele combinado. Isso não é pouca coisa, isso não é uma coisa simples e não é uma coisa só cotidiana, é uma coisa necessária para uma vida feliz, para uma vida ordenada, tá bom? Então não se esqueça de desenvolver força, de desenvolver coragem, de acreditar naquilo que você se compromete a fazer. Tô repetindo várias vezes porque para mim tá fazendo todo sentido, tá me ajudando demais e eu quero que possa ajudar você também, tá bom? Um beijo grande no seu coração e não se esqueça, ordene a sua vida.